Os sintomas cardinais ou os sintomas principais da doença de Parkinson são 4. O primeiro deles, tremor. Então é um tremor que é predominantemente de repouso. Então é um indivíduo que parado, ele treme um pouquinho. É totalmente diferente do tremor do cafezinho, que é um tremor de ação. Então tremor é um sintoma. Lentificação dos movimentos é outro sintoma. Então é um indivíduo que começa a fazer os movimentos um pouco mais devagar e isso pode produzir rigidez ou dor muscular, por exemplo. Então, em vez de eu fazer movimentos rápidos, eu fico um pouco mais lento. É óbvio que no começo é muito difícil de perceber isso. Instabilidade postural. Então, o que é instabilidade postural? É dificuldade de caminhar, quedas frequentes e geralmente, como são pessoas de idade, confunde com outros problemas. Então, tremor, rigidez, instabilidade postural e bradicinesia. Bradicinesia é o termo técnico para lentidão de movimentos. Então, além de você ficar rígido, às vezes movimentando as articulações como uma engrenagem, fazendo crack, 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 você também fica lento. Essa lentidão às vezes confunde com depressão, porque a pessoa perde as expressões faciais e fica um pouco mais apática, mas não é que ela está deprimida, é que ela não consegue movimentar os músculos do rosto. Nem todos esses 4 estão presentes desde o início, nem todo mundo tem todos. Alguns pacientes têm tremor e rigidez, outros pacientes têm dificuldade de caminhar e lentidão dos movimentos. E a evolução, como toda doença degenerativa, ela é progressiva. Então, ao longo dos anos, isso agrava, mas não é uma coisa rápida. Se um paciente com Parkinson do primeiro sintoma até ele ficar sem andar, isso leva mais de 15, 20 anos na maioria das vezes. Se a coisa é muito rápida, isso acende um sinal vermelho, um sinal de alerta a nós neurologistas que fala contra doença de Parkinson e algum outro problema neurológico. A gente tem um dito em neurologia que é o seguinte: nem tudo que treme é Parkinson e nem todo Parkinson treme. Então, lembrando dos 4 sintomas principais, tremor, rigidez, dificuldade de caminhar e lentidão dos movimentos, eu faço o diagnóstico de Parkinson a partir do momento que 2 destes estão presentes. Então, tem várias causas de tremor. O tremor essencial, que é o tremor do cafezinho. Alguns remédios favorecem tremor, por exemplo, muitos antidepressivos favorecem tremor. Doenças da tireoide podem provocar tremor. Fadiga muscular pode provocar tremor. E, ao mesmo tempo, nem todo paciente com Parkinson apresenta os tremores. Aqueles que o têm, geralmente ele progride ao longo do tempo. Mas não é uma progressão rápida, é uma progressão de muitos anos ao longo da sua doença. Afeta. Aliás, a melhor forma de se fazer essa pergunta é: quais são os outros sintomas da doença de Parkinson? Então, hoje a gente sabe que um paciente com Parkinson, ele não tem sintomas só motores. Ele pode ter perda do olfato, e aí quando você não sente cheiro, você não sente gosto. Então, na realidade, a perda do paladar é decorrente da perda do olfato, e isso pode acontecer até 20 anos antes do aparecimento do primeiro sintoma de Parkinson. A gente perguntando e descobrindo sabe que muitos pacientes com doença de Parkinson têm uma história de constipação crônica. Assim como muitos pacientes com doença de Parkinson, anos antes de desenvolverem os primeiros sintomas, têm alguns problemas para dormir. Esses são todos sintomas chamados não motores. Por outro lado, perda do olfato, dificuldades intestinais e alteração do sono são tão frequentes em uma série de outras doenças que não se justifica, se você tem isso exclusivamente, se preocupar com o diagnóstico futuro, mas são coisas que podem vir associadas.